Tudo certo, pessoal? Sejam todos aí bem-vindos. Estamos na nossa segunda live, nosso segundo encontro da disciplina, relacionado com a disciplina manutenção Lean, que inclusive tem como proposta geral aí abranger, né, sustentar estratégias de manutenção. Então, esse é o nosso grande guarda-chuva dentro da disciplina. E nesse espaço a gente quer conversar aqui sobre boas práticas na área da manutenção industrial. Então, a gente reservou esse espaço, inclusive chamamos aí o nosso amigo Gilson Furtado de Souza, grande colega, engenheiro de produção, bacharel em administração de empresas, tem especialização em engenharia de segurança, mestrado em engenharia de materiais, profissional certificado pelo Conselho Internacional para Lubrificação de Máquinas, 20 anos de experiência aí já no mercado, em gestão de contratos, consultoria, na área de engenharia de manutenção, lubrificação industrial. Atualmente, aí, o Gilson é gerente de projetos na Inova Engenharia. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado pela participação. Né? A nossa proposta aqui é trocar experiências sobre manutenção, né? Uma área estratégica para os negócios, em destaque para o setor industrial, mas que às vezes parece ser negligenciada, né, pela gestão das empresas. Bom, nesse contexto, queremos te ouvir sobre tuas experiências em projetos na área de manutenção. Por favor, Gilson. Primeiro, boa noite, Macaulay. Muito obrigado de novo pelo convite. Espetáculo poder trocar ideias com o grupo. Depois disponibiliza aí os nossos contatos, né? Será um prazer trocar ideias, figuras e novos projetos com a equipe aí. A seu pedido, tá? A gente fez aquele primeiro bate-papo falando mais em conceitos, mais em práticas, e agora eu trago algo bem direto, bem que eu chamo de chão de fábrica, tá? Chão de usina, chão de produção, e eu vou tocar em um ponto em especial que eu gosto de chamar de paradigma em questões de lubrificação, tá? Eu vou abordar um tema aqui que é bem quente, que eu não chamo quente, que isso foi caso de um treinamento, uma consultoria feita em um cliente há pouco tempo, então vale porque é vivo, tá? É uma questão que a gente trabalhou. Eu uso o termo de V0, faço similaridade com quem compra um carro novo ou um carro usado, e aí faz uma revisão no carro. Quando você chega num parque fabril, você começa a ter essa responsabilidade sobre a gestão desse parque, você tem que ter algum tipo de conhecimento sobre o equipamento. Não basta ser catálogo, você tem que ir lá e fazer um trabalho de revisão desse equipamento. E aí, então, tem esse título de V0. O foco aqui é motor elétrico. Desculpa. O V0 é motor elétrico, né? A gente procura trazer a equipe e fazer uma inspeção, né? Eu cuido muito isso, de maneira que a equipe ela faça uma inspeção visual. Eu digo sempre, tem que ter inspeção antes, durante e depois. Tem que ter um trabalho de monitoração. Para isso, a gente faz a inspeção visual, faz a remoção das tampas, a limpeza da graxa velha, a inspeção da graxa nova, ainda com a tampa aberta, fechamento das tampas, injeção de graxa nova, com o motor bloqueado, e acionamento do motor. E, por fim, uma inspeção novamente, tá? Essa inspeção, você precisa ter uma pequena ideia que você vai encontrar lá dentro. Um simples pinograxeiro, uma extensão de um tubo, um ruído de vibração, um dreno, é conveniente, é importante até que se tenha um treinamento em sala de aula, que você vá com algum conhecimento, uma ideia do que tu vai encontrar. Não basta simplesmente abrir. Tenha uma expectativa, o que eu vou encontrar lá dentro.
Pontos que muitos não conhecem ou talvez não deem atenção. O simples dreno. Tá? Esse é um que eu chamo que está no contexto do paradigma que eu vou citar. Né? O que é um dreno? O dreno lá é a possibilidade de expulsão do excesso de graxa. E muitos motores, a partir de certa potência, têm esse dreno. Se não, todos os motores têm, de uma forma construtiva ou outra. E esse cara está lá e a equipe de manutenção não conhece. Passa batido efetivamente. Faça um processo de plano de lubrificação, trava numa quantidade definida e segue um baile e começa a ser vencido por umas rotinas que às vezes não conseguem superar. Por quê? Porque estão travados num plano, são travados numa planilha eletrônica. Aqui uma imagem direta, tá? O que é do dreno, já com a tampa removida. E nessa atividade simples, começa uma inspeção durante. O que é inspeção durante? Não colocar graxa, não vai socando graxa. Tá? Faça uma inspeção antes de fazer a injeção. Inspeciona como está. Procura retirar a graxa. Compara esse lubrificante que está tirando com uma graxa nova. Com essa simples operação, tu vai construindo um conhecimento que, te digo, poucos têm, que é reconhecer o seu equipamento. Tu vai, então, construir, conheço o meu lubrificante, vou conhecer o meu equipamento. Conhecer o equipamento passa pela abertura da tampa. Eu vou abrir a tampa desse mancal, desse motor, né? Ele tem 2 mancais, tem o mancal LA, que a gente chama de mancal lábio acionamento, e o LA, ele é oposto ao acionamento. Relativamente simples, tá? Relativamente simples. Alguns motores se diferenciam com um segundo flange. Essa tampa também se dá o nome de flange, um segundo flange, com proteção específica para os retentores, mas passíveis de abertura e devem ser abertos. Aqui eu começo com clarear o que eu chamei de paradigma. O paradigma que eu cito você tem um motor elétrico. Você tem 10 iguais a esse motor. Você tem 50 motores. Mas, mesmo assim, você faz uma especificação de um plano numa tabela, num sistema, ou num software, num aplicativo, que é muito bonito, é muito lindo, mas não reflete o teu equipamento. Eu brinco assim, ó, quando a WEG fabrica, que é um fabricante de motor elétrico, fabrica um motor, fabrica 50, 10, 20, 30, e bota num caminhão e manda para você. Quando chegou na planta, e você colocou em operação, tornou-se um equipamento individual, específico, para aquela função, para aquele comportamento, para aquela atividade que eu, então, comprei o meu motor elétrico. Não é mais o motor que saiu da WEG. E os 10 que saíram juntos podem até estar vindo no mesmo caminhão. Não são mais os mesmos motores. Depois de partido, depois de posto em operação, ele vai estar sujeito à condição própria da sua operação. Com velocidades diferentes, com ambientes diferentes, com ciclos de trabalhos diferentes, seja por carga, seja por contaminação externa, contaminação interna. Então, eu ficar travado, né? E quando eu digo travado, é o meu paradigma. Eu tabulei isso por uma planilha, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você está executando algo que foi dimensionado quase que na fábrica e não reflete o teu equipamento. Esse equipamento passou a ser individual. Esse equipamento passou a ter uma demanda que os outros 10 idênticos não têm. Pode estar do lado, no mesmo momento, no mesmo tipo de operação, mas sujeitos a variações que são normais.
a produção aumenta, a temperatura do ambiente chove mais nesse, ou no outro é mais fechado, e aí aquela sua tabela foi para o espaço. Eu abri, tá? Nós abrimos o Mancal, isso é a visão real do meu motor, do meu Mancal. Aqui eu estou vendo uma graxa, não por ser uma graxa azul, mas é uma graxa especificada pelo fabricante. Não vou entrar no mérito desta graxa, porque não cabe, o tempo vai ser curto, tá? É uma graxa de poliureia, tem uma consistência 2, tem o óleo com uma viscosidade de 115. Isso é pano para manga para outras discussões, mas o fato aqui é que ele foi tabulado. Ele foi tabulado. Tabulado no sentido, eu entrei no meu paradigma que uma tabela que eu busco da internet ou que eu busco num aplicativo vai me definir a vida de reposição desse cara. Não define. Não há como. Essa graxa aqui está ressecada. Simplesmente, a gente chama isso de um termo técnico de exudada. Eu brinco também que graxa é alguma coisa com óleo dentro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que lubrifica efetivamente é o óleo, né? Na grande maioria das graxas. Aqui eu falo em 90 e poucos % da graxa, o que lubrifica é o óleo. Então, aqui eu tenho um espessante, que ele me auxilia no carregamento, no levar o óleo até o ponto de contato, que é o ponto da esfera com a pista externa, pista interna, é ali que eu preciso do óleo, e não do espessante. Tá? De novo, isso é pano para manga para outra discussão. Mas aqui, o que aconteceu? Frequências erradas, frequências de relubrificações erradas, procedimentos de relubrificação errados. A graxa ressecou. De novo, repetindo, ela exudou. E isso é natural. Isso não é aqui nesse motor que estava sujeito a tal temperatura. Não, isso acontece com todas as graxas. Então, tem que haver um processo de treinamento e definição de procedimentos de relubrificação. Tentem ver, se está mais claro agora, o que é uma graxa exudada, o que é um paradigma de tabela na prática. Quando eu falo tabela, a própria SKF tem um aplicativo muito legal que você pode especificar qual é, de lá, vários parâmetros, né, que eu vou colher da minha operação. Ele me diz o volume, quantidade, e me diz uma periodicidade. Eu também tenho isso, tá? E até ofereço. Gente, você quer? Leva aí. Isso é quase uma cocaína, porque entra num vício. Tá? E aí se constrói o paradigma de achar que uma tabela vai dar solução para ele. E não dá. Aqui, ó, desconhecimento de drenos, tampa bloqueada. Aqui a simples visão, um mancalzinho de um motor mais simples ainda. Tem dreno. E aquele motor tem dreno também. Acontece que não vem com um videozinho instrutivo, não vem com uma orientação clara. Você precisa conhecer o seu equipamento. Essa é um grande destaque que eu coloco. Conheça seu equipamento. Vai, senta do lado, toma um chimarrãozinho com ele. Vai ver como é que ele funciona. Depois, conheça a sua graxa, conheça o lubrificante. Quais são as probabilidades do comportamento dele neste equipamento. E aqui a gente inicia o processo de limpeza. Já fizemos a limpeza mecânica, né, manual, limpeza bruta, dentro do possível, e começamos a fazer a injeção da graxa nova. Isso já passou por uma etapa simples de desobstrução dos drenos, limpeza direto, limpeza. Você fez a desobstrução dos dutos, e ainda com o mancal aberto,
estou injetando graxa nova e eu quero ver os dutos em funcionamento. E aí eu vejo. Essa babaquice de visualizar, primeiro, a limpeza, tá? Tentem perceber que eu não consigo fazer uma limpeza espetacular nesse rolamento, nesse mancal. Não consigo. E aí eu tento fazer isso com a injeção da graxa. Essa condição aqui ainda é com o mancal aberto. Por quê? Porque eu quero ter certeza que lá do ponto que eu estou injetando está desobstruído o canalzinho para chegar no rolamento. Eu consegui traçar aqui metade do circuito de passagem da graxa nova. Agora eu começo a ver a graxa saindo pelo dreno. Esta operação, meu povo, ó, é uma operação simples, relativamente fácil de ser operada, mas não uso. Não uso. E o que acontece na grande maioria tendo repetitivo, a pessoa usa um cálculo, usa uma tabela, especifica um período, trava e não conversa com o equipamento dela. Não está junto, não acompanhou, não foi no aniversário, não foi na festa, e simplesmente ele vai, ou vai ter um excesso, ou vai ter a falta. E a falta ocorre isso. O que é? Exuda a graxa começa a ressecar, entope, e quando eu vou injetar a graxa, eu corro um risco sério de estourar os retentores. Por quê? Porque eu tenho uma obstrução forte lá dentro. Aquela graxa ressecada, ela vira o que se chama de uma pasta abrasiva. Aquela coisa linda, maravilhosa que era azul, que bombeou, quando nova, maravilhosamente, quando não dimensionada, quando não executado o procedimento adequado, não desobstruído os drenos, ela resseca. E quando resseca, né, a forma de ressecar é perder o óleo. Perder o óleo, o que lubrifica? O óleo. O que ficou? Qualquer coisa que não é óleo. E tem tal tipo de graxa, quando saiu o óleo, ficou qualquer coisa que não é óleo. E essa qualquer coisa endurece e passa a ser um agente gerador de falha, que eu chamo de uma pasta abrasiva. E aí eu estou injetando já com o motor em operação. E aqui eu digo, bem tranquilo, tá? Você vê mais curto, o coeficiente de gasto da equipe lá foi forte. Tinha uns 10 na volta, 9 jogando contra, ou pensando, vai dar problema. Não dá problema. Não dá problema. Problema dá quando eu não tenho dreno, quando eu não tenho um canal de desobstrução. Essa simples operação aqui, eu fiz com o motor. Claro que eu executei ela com o motor bloqueado, depois com o motor já desbloqueado, né? Pronto, aqui vocês estão vendo provavelmente a capa de proteção, de bloqueio do acoplamento, ela desobstruída. Eu liguei, mandei, pedi para que fosse acionado o motor, o conjunto, e foi acionado a 1.750 RPM, e o que aconteceu? Simplesmente saiu o excesso de graxa. E qual é o volume que ficou lá dentro? O volume que fica lá dentro é o volume necessário para aquele rolamento, naquela condição e naquela temperatura. Nem mais, nem menos. Naturalmente, ele faz a separação, ele expulsa. E se eu tenho o canal desobstruído, ele vai funcionar. Aqui são detalhes pequenos, sabe, Marcos? Eu vou ser um pouco mais direto, né? Que é a inspeção nos detalhes. Detalhe pequeno. Pino graxeiro é uma válvula simplista que, se não cuidada, ela vai te enganar. Os dois pinos, aqui eu indico que se faça propriamente limpeza, desobstrução. Esse pino aqui está muito baixo, não consigo acoplar propriamente um ponto de graxa. Isso são coisas que vêm de fábrica. E o cara tem que ter a visão de execução, de inspeção,
e não vai se limitar ao que vem de fábrica. Ele tem que ser melhorado. Aqui uma breve explicação, né? Isso eu faço um pequeno banner, distribuo, para que o cliente tenha uma ideia do que é um dreno, né? Mancais simples. Aqui eu cito propriamente o que é uma tabela. Essa tabela eu tenho, é relativamente fácil de operar. Eu defino o meu rolamento, defino a rotação de giro, e ele me diz, eu faço alguma pequena adaptação ao ponto de aplicação, e eu consigo definir volumes, frequências de inserção. Mas ainda é parâmetro. O maior segredo, o maior conhecimento tem que estar na cabeça do técnico de lubrificação. Ele não pode se atrelar a uma tabela. Isso é qualificação. Isso é conhecimento. Ele tem que ter a visão clara que ele recebe um plano, esse plano tem uma quantidade X de graxa, e está lá, vinha a OS num período que foi determinado por essa tabela, e aí ele tem que funcionar. Quem tem que funcionar é o técnico de lubrificação, e não um colocador de graxa. O colocador de graxa ganha pouco e é mal valorizado. Técnico de lubrificação, ele não sai injetando, ele faz inspeção. O simples ato de injetar uma graxa, eu tenho que ter tato, sensibilidade. Por quê? Porque se fluir muito fácil, tem problema. Se trancar um pouquinho, tem problema. Então, é inspeção antes, inspeção durante e também inspeção depois. E para que ele libere o equipamento, ele tem que acompanhar aquele equipamento. Ele tem que estar presente no momento que ele vai partir. Então, isso vai sim gerar um certo volume de graxa que vai ser expulso pela movimentação normal do equipamento. Essa movimentação executada, ele vai sair um pouco de excesso. E o que ficou lá dentro? Ficou lá dentro o volume necessário para aquele ponto. Eu digo, o lubrificador não ganha por quantidade de bombada. Aí eu tenho que colocar 33 gramas. Você está louco. Tu não ganha por quantidade de bombada colocada no equipamento. Tu ganha por confiabilidade operacional. Você entregou algo confiável, eu posso, então, aqui voltar a produzir, acionar o equipamento que eu vou rodar os próximos 3 meses com toda a confiabilidade que eu preciso? Sim, pode fazer. Porque eu não injetei graxa, eu fiz inspeção no meu conjunto. E essa inspeção, ele vai estar com o equipamento rodando, ele vai, então, aqui eu já fiz o meu V0, essa operação que eu chamo de V0, eu já limpei os meus dutos, antes, durante e depois, propriamente o ponto de lubrificação, já destruído, eu faço uma nova injeção, com o equipamento em funcionamento. Apenas libero o dreno, eu vou injetar graxa com sensibilidade, com cuidado, injeto graxa, vou visualizar a graxa saindo, inicialmente vai sair uma graxa mais escura, que é normal, ele vai ter essa expulsão normal, expulsou a graxa, começou a sair graxa velha, mantenha o dreno aberto, deixe ele trabalhar em torno dos 30 minutos, ele vai expulsar o excesso que eventualmente ficou lá dentro, e você vai ter um equipamento confiável para o restante do seu tempo de operação. Aqui eu cito alguns ciclos, tá, que devem ser executados, porque esse processo de relubrificação não tira 100% da graxa velha. Sempre fica alguma coisa lá dentro. Então, eu sugiro alguns ciclos para se executar esse novo V0, fazer um V0 novamente, né? Você precisa ter essa percepção. Isso não é uma precisão, de novo, não quero que isso seja visto como mais uma tabela. Não é tabela. A tabela aqui vai te dar um norte no sentido inspeção. Faça um trabalho de preditivo, meça a vibração e com muita força invista também em lubrificação por ultrassom. E o ultrassom é outro capítulo, outro assunto para uma nova discussão. Ok, Macalester, dou por encerrada essa partezinha aqui.
Muito bem, então, cara. Boa, acho que procurando trabalhar em cima da realidade, dos fatos, né? Essa é a nossa proposta aqui de discussão. As perguntas já estão abertas. Acho que seria interessante a gente iniciar, talvez retomando, né, aqueles quais seriam então os principais desafios, né, para um gestor, para um profissional da manutenção e incluir aí nessa resposta, assim, né, como foi destacado na apresentação, a adoção de procedimentos padronizados de manutenção, né, específico aí para a realidade daquele ambiente, é uma regra nas empresas? Com certeza é, Macaras. Com certeza vamos dizer, deve ser, é obrigatório que seja. Tá? E muitos têm, muitos buscam isso. E os que não têm, constroem, vão construindo. Essa construção, ela é maravilhosa. Quando eu digo assim, ó, se você recebe algo pronto, tu não dá tanto valor. Você não participou. Quando você constrói, você vai pegar um manual, vai pegar as instruções, tu vai construir esse procedimento, é espetacular. Então, sim, tem que ter um procedimento treinado em sala de aula e um procedimento treinado em campo. De modo que, quando eu for executar um segundo, um terceiro, um quarto, eu tenha isso já no sangue. Sim, isso é uma prática que deve ser. Te digo que as grandes empresas que buscam com força a confiabilidade operacional trabalham com isso. Legal, boa. E aprofundando, assim, no caso, né? Onde estariam, onde estão, na verdade, os pontos, máquinas, equipamentos que mais impactam a manutenção? Boa, Macas, boa. De modo sucinto, eu procuro dizer que nós temos, eu digo que são 3 pontos, tá? Pontos numa empresa, numa indústria. E esses pontos, eu digo que um é corrente, que é em torno de 2, 3%, quase nada. O restante eu tenho lá 60% em mancais, 40% em reservatórios. Quando você dominar reservatórios, tu dominou 60% dos equipamentos. Quando eu falo reservatório, se envolve unidades hidráulicas e redutores. Né? Eles são muito... Como é o fluido, é propriamente líquido, tu tem uma incidência maior de contaminação. A outra é o rolamento, que são mancais. Aí eu abranjo mancais planos, mancais de bucha, mancais de rolamento. Esse motor elétrico aí, as pessoas não dão um valor muito, não percebem o nível de criticidade que ele opera. Padrão, 90 e tantos por cento dos nossos motores giram a 1.750 RPM. Essas coisinhas básicas, Macaco. O que é 1.750? Se entrar uma partícula qualquer em um rolamento, e esse rolamento tiver 10 esferinhas, só 10, ó. Uma esfera, uma só bate 1.750 vezes por minuto nessa partícula. De uma esfera. Agora multiplica isso por 10. Então, eu digo, o rolamento é de uma qualidade absurda. O nível que nós chegamos à construção a perfeição de um rolamento é absurdo. E, no entanto, mais de 85% dos rolamentos, eles falham em tempo menor do que é projetado. Quer dizer, Macaliston, não estou te ouvindo. Alô? Opa, desculpei. Eu vejo que tu está destacando essa questão de motores, chamando isso para conversa, né? Dá um destaque maior, então, assim, por que ele figura entre esses maiores índices, assim? Dá uma luz para nós. A luz, de certa forma, a gente esboçou um pouco ali, tá? Propriamente a forma construtiva. Forma construtiva e, no segundo campo,
o desconhecimento da forma de operação. Desconhecimento. A forma construtiva é assim, um rolamento, um motor elétrico gira. O nosso motor da nossa máquina lavar-roupa em casa gira 1.750. Tantos por cento dos nossos motores da indústria gira a 1.750. Então, é uma rotação muito alta. Se eu pegar uma bomba centrífuga de múltiplos estágios, facinho chega a 3.500 RPM. São, então, 3.500 rotações em 1 minuto. É muito giro. É altíssimo. E o segundo, a gente mais ou menos, eu abordei, né, na apresentação, é o desconhecimento do equipamento. Um pequeno reservatório girando a 1.750 RPM, com uma partícula, que essa partícula pode ser do ambiente, a partícula pode ser do conjunto da montagem do equipamento. Isto, batendo, gera um desgaste muito rápido. Então, eu mesmo monitorando mais falhas em procedimentos de cuidado, seja lubrificação, você vai quebrar esse equipamento, esse rolamento, em um tempo muito curto. Nessas abordagens, nesses levantamentos, tanto faz a FAG, SKF, TINC, tem históricos, cada uma muito similares. De 85% a 90% falham em tempo menor. Tá. Mas olha só, Gilson. Mas olha só, então. Estou me colocando na condição de gestor de manutenção. Ok? Ok. O que eu faço para reduzir esses índices de falhas? Você qualifica a tua equipe. Você tem que ter conhecimento do teu equipamento, conhecimento do teu lubrificante, do que você vai monitorar, e invista em qualificação. Invista com força. Faça treinamento com fornecedor, faça treinamento com pessoas independentes. Não se atrele somente ao fornecedor. Faça uma qualificação de toda a tua mão de obra e invista nessas tecnologias. Eu abordei rapidinho, né, que a técnica preditiva por vibração é excelente como ferramenta. Seja ela própria, seja ela terceira, você tem que ter um sistema de monitoração por preditivo. Avançando e chegando num top, você vai chegar hoje, e já é possível você fazer a lubrificação por ultrassom. Esse, com certeza, é o top do top, eu fazer uma monitoração dos meus equipamentos via medição por ultrassom. Boa, legal. Denner, alguma questão aí? Quer aproveitar, não? Opa, boa noite, quero sim. Boa noite, Gilson. Boa noite, Denner. Acompanhei discorrer teus assuntos aí e vi, assim, uma notória experiência ou convivência na lubrificação com graxa, né? E nos circuitos fechados, a óleo, a lubrificação em motores, por exemplo, você tem essa experiência? Na combustão também envolve o teu serviço, não? Sim, sim. Se tu tiver um ponto, por favor, manda a bala aí que a gente troca figuras. Não, nem é um ponto, é apenas uma curiosidade, né? Porque trabalho hoje numa indústria, não com a manutenção, mas tem algumas máquinas de combustão, né? Tipo 3 empilhadeiras, 12 caminhões, e sempre que eu aproveito essas oportunidades, e o Macalester nos favorece isso, eu fico ouvindo e me reportando ao meu trabalho, sabe? E achei pertinente essas questões. E na indústria, acho que remotamente, ainda de poucas, existe algum motor de combustão estacionário ainda trabalhando, né? Não são todos elétricos. Lógico. Ainda mais hoje, com a crise energética, cada vez mais. Qual seria tu tens algum ponto específico ou eu puxo aqui? Não, eu acho que fica por tua conta, brevemente. Daqui a pouco você tem alguma dica, algum tendão de Aquiles ali, alguma coisa que a gente não se deu conta, né? Que a gente pensa que sabe tudo. Não, muito bom. Então, essa parte de lubrificação com graxa, tá? É importante que a gente tenha a clara percepção de que eu estou mexendo em alguma coisa com o óleo dentro. Eu faço esse pequeno encerramento, que quando você faz o dimensionamento de um lubrificante
faz tudo, que é uma graxa. Para um equipamento qualquer, tenha clara percepção. Tu está dimensionando óleo com alguma coisa. Essa trava, muitos têm. Vão pensar em graxa, vão pensar em espessante, não pensam no óleo. O que lubrifica efetivamente lá no final é o óleo. Então, eu tenho que conhecer o óleo que está dentro da minha graxa. E aí eu vou abordar o espessante que eu vou usar. E aí eu tenho variações de consistência e outros tipos de graxa. Quando você fala em motor a combustão, eu faço os outros tantos % de falha dos meus equipamentos sim na parte de fluidos líquidos, tá? Então, eu tenho um reservatório hidráulico. Como é que falha? Falha por contaminação. Um motor a combustão, por que falha? Falha por contaminação. Aonde que nós erramos? Nós erramos assim, Dene. Eu faço alguma brincadeira, né? Você já trocou o teu sangue esse ano, Dene? Provavelmente não, tá? Por que não? Porque você tem um bom filtro. Depois, quando você ingere alguma coisa, você tem um sistema de filtragem interno, que são os nossos rins. E aí eu começo com o segundo paradigma. Por que eu troco o óleo? Eu troco o óleo porque numa unidade hidráulica, eu consigo deixar essa carga de óleo por muito tempo em operação. Desde que ela esteja limpa, seca e fria. Um motor a combustão, eu consigo isso? Não, eu não consigo. Dificilmente ele vai estar limpo, porque vai estar contaminado com o próprio processo. O meu diesel, a minha gasolina, vem um nível de contaminação muito alto. Vai estar seco? Não, dificilmente eu tenho um sistema de blindagem com filtros de ar. Vai estar frio? Também não. Justamente para o motor a combustão, ele tem que queimar alguma coisa, tem que explodir, para então ter a força de mover a minha roda, o meu conjunto todo lá. Então, por essas simples condições, eu preciso fazer a limpeza do meu reservatório, do meu cárter lá, do meu conjunto. Mas traga os conceitos de uma unidade hidráulica. Melhore o teu filtro. Filtre o teu diesel. Filtre a tua gasolina. Filtrou fluidos, tu eliminou grande parte dos problemas de entrar contaminação. Melhora o ambiente. Se você não tem um filtro de ar, cara, filtro de ar é uma porta absurda de entrada de contaminação. Faça o processo de inspeção, inspecione o teu filtro de ar. Não invista pouco nisto. Tá? Às vezes os custos, assim, eu tenho um filtro que me custa R$80. Eu tenho outro filtro que me custa 180 ou 380 reais. Cara, conhece o filtro. Conheça o filtro. Porque o pior filtro é aquele que te engana. Pai, eu botei um filtro novo, o vendedor me forneceu um filtro maravilhoso. Não me incomoda. O filtro não. Mas o equipamento sim. O filtro tem que te incomodar. Entende? Tem umas dicas poucas, breves, para a parte de motor a combustão, você tem que investir em produtos de boa qualidade. Mas olha só, a tua fala veio de encontro, me corrija se eu entendi corretamente ou não. Tudo é óleo, só muda a densidade, ou vira graxa, ou é óleo líquido, é isso? Por aí, se você entendeu assim, está muito bom. Tá? Isso é o gosto do cliente, você consegue... Se você entendeu, tá, cara, eu fico satisfeito. Então, quando eu vou lubrificar, tá, o objetivo da lubrificação, entre alguns, é a redução do contato metal-metal. Vou fazer uma lubrificação de um sistema hidráulico, eu tenho que evitar o contato metal-metal lá das minhas válvulas. Se eu não evito, pimba, trava. Lá no motor elétrico, eu tenho que evitar o contato metal-metal da esferinha com a pista. O espessante é uma maneira, é um meio de eu levar o óleo até o rolamento. Se eu pudesse, eu eliminava a graxa do mundo. Se nós pudéssemos, não teria graxa, só teria óleo.
mas é extremamente caro. Seria muito caro pegar aquele motor que eu fiz a apresentação agora e blindar de tal forma que eu botasse um mancal a óleo. Isso existe. Existem motores cujos mancais são lubrificados a óleo, mas é outro compartimento, que é top, porém, o alto custo. Para reduzir o custo de produção e eu poder vender motores em um custo relativamente baixo, eu simplesmente boto um produto que tem graxa, que tem óleo junto. Ok? Mas a sua analogia foi muito boa. É isso aí. O que lubrifica é o óleo. Eu uso artifícios de massas que aí eu aproveito algumas características desses produtos. Seja de graxa grafitada, seja de graxa teflonada, graxas com outro tipo de sabão, que são capítulos que a gente pode discutir em outro momento, mas a tua analogia foi perfeita. Hein, Gilson, eu conheço um pouco do teu campo de trabalho, deixa eu te provocar aí. Já existiu algum fato algum caso que, de repente, né, o gestor lá de manutenção com quem tu estava trabalhando, talvez inicialmente não aceitou as ideias de forma mais... uma proposta mais apropriada, né? Talvez buscou uma solução de um custo teoricamente mais baixo e, na sequência, ele teve que rever o seu posicionamento porque saiu muito mais caro não fazer o certo desde o início, né? Do que aplicar o que deve ser feito em questões de manutenção? Sim, Macara, isso é recheado, tá? É recheado de exemplos. De fato, pelo desconhecimento, e em especial lá pela nossa primeira live que a gente citou, tá? O gestor, às vezes, tem dificuldade de dimensionar os investimentos. Ele vai e diz assim, cara, eu não vou fazer um procedimento de abertura de um motor, você está louco. Eu faço isso há 50 anos, de botar graxa e está bom. Na verdade, não é que esteja bom. Ele estava jogando as falhas das quebras por problema de produção, por falha. Vida útil do rolamento estourou. Então, ele dilui tudo. Quando você fala, invista num almoxarifado. Olha a coisa louca. Investir numa sala com desumidificador. Enlouqueceu, bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Sim, ele vai aos poucos, é difícil, tá? E também, Macaras, é difícil porque o dono do dinheiro, quem avaliza isso, tem dificuldade na interpretação dessas melhorias. E o gestor, por muitas vezes, não demonstra isso. Tá? Se você investir em filtragem de óleo novo, olha a doideira, filtrar óleo novo, mas se eu compro uma coisa nova, eu vou filtrar? Você faria isso, Denner? Assim, sem conhecimento, tu não faria. Imagina você como gestor de manutenção, tu tens 100 mil reais. Tu tens 400 mil reais para investir. Tu vai investir aonde? Vai comprar mais equipamento. Não dou nem você, Denner, é só uma simulação, né? Tu vai comprar mais equipamento, tu vai comprar o backup do equipamento, e aí tu fica administrando a falha. E aí tu fica trabalhando com um histórico de falha. Cara, invista numa sala, invista num almoxarifado com desumidificador, com controle de temperatura, porque aí tu está entregando uma peça confiável para o momento da manutenção. Invista em ferramentas de manutenção e invista na qualificação da equipe. Equipe qualificada, peça adequada. Cara, você vai ter confiabilidade operacional por muito tempo. Esse motor que eu citei aqui, quando vai ser aberto de novo? Nunca. Não vai ser aberto dentro. Porque se eu estou mantendo, aí tem o processo, você vai fazer injeção, vai ver o dreno, vai parar? Não para. Eu estou num momento bem legal com alguns clientes,
Ele aqui envolve a parte de blindagem, né? Você arranhou um pouquinho ali com a parte de motor a combustão, eu digo que é o meu segundo paradigma. Por que eu troco óleo? Por que eu troco óleo de um redutor? Tem tempo de vida útil? Pergunta para o fabricante do equipamento. Tem durabilidade de um lubrificante? Não tem, cara. Tem pela legislação, pelo PROCON. Bota um tempo lá. Se eu pegar um óleo novo, fechar e botar numa sala fechada, vai estragar o óleo? Não vai. Se ele tiver fechado, blindado, não entra contaminação externa. Se eu tiver, vai ter contaminação interna pelo próprio desgaste do equipamento. E eu tiver dispositivos que me permitam retirar essa contaminação, por que eu vou trocar o óleo? Não tem porquê, não tem um motivo. Então, meça, controla e age. Não vai fazer troca de óleo. Blindando e com melhores procedimentos sem lubrificação, você vai dominar o seu parque fabril. Legal. Bom, Denner, mais alguma questão assim que te parece? Não, acho que tranquilo. Essa explanação do Gilson ela é muito ampla, né? Não, com certeza. Não vamos esgotar aqui. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Mas a ideia é de expor, né? Muitas vezes levantar as questões, né? A gente tentar ter um nível de reflexão e a partir daí sim, né? Aí a gente vai ter que buscar as melhores soluções, que é parte do trabalho, por exemplo, né? Na área que o Gilson faz, né? Oferece soluções completas dentro da área da manutenção industrial. Gilson, então, minha última provocação, né? Te dar um espaço para deixar um recado final. Qual tem sido o teu maior aprendizado, né, com os estudos e as experiências na área de manutenção? Bacana, eu acho assim, o maior aprendizado que eu estou tendo, e eu gosto muito de aprender, tá? Eu estou ligado com algumas empresas que estão chegando no Brasil e colocando produtos. Eu arranhei ali um pouco com a questão de ultrassom, tá? Para você ter instrumentos que te permitem monitorar o teu equipamento em tempo real, é espetacular. É espetacular. Você tem um sistema de gerenciamento, um sistema com medição online, com Wi-Fi dentro da empresa, é espetacular. Isso, com certeza, valoriza a equipe. Quando você valoriza a equipe cresce, e dá mais controle, mais domínio. O que eu tenho? Eu tenho de novo, confiabilidade operacional. Essa coisa doida, que é um tanto empírica, cara, você traduz isso para uma efetiva produção. Então, o maior ensinamento é isso. É crescer com monitoração, com análise de campo, crescer com instrumentos e crescer com a qualificação da equipe. Legal, legal. Muito interessante. Denner, alguma questão? Não, obrigado. Acho que tá tranquilo. Vou dispensar o Gilson hoje por isso. Tá certo, tá certo. Favor, então tá. Já que a gente teve o aval do Denner aí, então a gente vai finalizar aí o nosso encontro de hoje, né? De novo, humildemente, a gente tentou resgatar aí do campo um assunto relacionado com a área de manutenção para que a gente pudesse discutir um pouquinho e refletir um pouquinho, né? Trazer, né, à tona elementos importantes dentro das organizações e um desses que é estratégico, eu sei que muitas vezes não é visto, mas ele é estratégico, é o campo da manutenção, sim, é o campo da manutenção, certo? Gilson, brigadão, cara, obrigado, muito obrigado mesmo pela disponibilidade aí, né, de ter participado de 2 encontros aí junto com a turma. Pelo menos da minha parte, não só te agradeço, como aprendi bastante e espero que a turma também tenha aproveitado da mesma forma. Dênio, prazer de conhecer aqui, mesmo que seja virtual, tá? Fica um abraço aí, Macássio. Muito, muito obrigado
pelas suas ideias, pela sua oportunidade de troca de mais informações. Quando tiver oportunidade aí, mais um evento, por favor, me chama, é maravilhoso isso. Quando tiver mais ainda a oportunidade de ser presencial, aí a gente dá show. O show é maior. Então, tá certo. Pessoal, Tá agradeço a todos aí. Espero que a gente tenha conseguido contribuir mais um pouquinho aí para o processo de aprendizado de vocês. Até a próxima, valeu!